Oi pessoal, eu sou a Babi, sejam bem-vindos ao meu canal. E no vídeo de hoje eu vou fazer ranqueando do novo álbum da Taylor Swift, The Life of a Showgirl. Mas antes de começar, você vai deixar o seu like, se inscrever no canal, mandar o canal pra todo mundo, ativar o sininho de notificação e deixar ideia de vídeos e de cantores pra me fazer ranqueando aqui no canal. E me sigam nas minhas redes sociais, que o link delas vai estar aqui na descrição desse vídeo. E também deixem aqui nos comentários ranqueando de vocês esse álbum da Taylor Swift. Inclusive, gente, esse álbum foi muito difícil de fazer o ranqueando. Não, acho que ele foi o único álbum que eu posso falar que eu fiz isso até agora, que eu tive que ver ouvir o álbum 3 vezes pra fazer o ranqueando. Que no caso, nas 3 vezes que eu ouvi, o ranqueando mudou totalmente. Porque assim, eu ouvi a primeira vez sem fazer o ranqueando, porque geralmente quando um álbum lança, eu já escuto fazendo o ranqueando pra fazer o vídeo do ranqueando desse álbum. Dessa vez eu resolvi ouvir as músicas primeiro, porque eu já tinha meio que decidido o primeiro lugar. Desde que eu ouvi o nome das músicas, eu já tinha decidido o primeiro lugar. Que no caso é a música The Life of a Showgirl, que eu tinha decidido em primeiro lugar, porque é um feat com a Sabrina Carpenter, e a Sabrina Carpenter é uma das minhas cantoras preferidas. Mas quando eu ouvi o álbum pela primeira vez, eu percebi que The Life of a Showgirl não ficaria em primeiro lugar. E ela não está realmente em primeiro lugar. Eu não vou falar em que posição que ela tá, porque eu vou falar no decorrer do vídeo. Mas ela não está em primeiro lugar como eu pensei que ela ficaria. Por causa que eu pensei, é um feat com uma das minhas cantoras preferidas. Provavelmente, tenho certeza que ela vai ficar em primeiro lugar. Eu tava até falando isso uma ou 2 semanas antes que esse álbum lançou com a Ana. Que eu tinha certeza que essa música ia ficar em primeiro lugar. Só se ela fosse muito lenta, porque eu não gosto muito de música lenta, pra ela não ficar em primeiro lugar. Ela não é lenta, mas eu não coloquei ela em primeiro lugar, mas eu falo mais sobre isso no decorrer do vídeo. Então eu ouvi uma segunda vez pra decidir qual que seria o primeiro lugar, porque foi bem difícil de decidir. E eu ouvi uma terceira vez pra confirmar se era aquilo mesmo, o ranqueando. E na terceira vez eu mudei também o ranqueando todinho. Acho que só o primeiro e os 2 últimos lugares que não mudou. No decorrer dessas 3 vezes que eu ouvi. 2, né? Na terceira eu não tinha decidido nada ainda. Na primeira, né, no caso, mas na segunda e na terceira foi onde eu decidi as músicas e foi mudando o ranqueando todinho, só o primeiro lugar e os últimos que não. E no caso, esse álbum tem 12 músicas, pelo menos até o momento que eu estou gravando esse vídeo. Porque quando a Taylor Swift anunciou que estava noiva do Travis Kelce, acho que foi a conta da equipe da Taylor Swift postou, que a conta da Taylor Nation postou no mesmo dia que ela anunciou que estava noiva, uma foto da página do Spotify, só que lá não tava escrito 12 músicas, era uma página do álbum, não tava escrito 12 músicas, tava escrito 13. Só que, entanto que eu até pensei, tá, esse álbum não vai ter mais 12 músicas, vai ter 13. Só que chegou no dia do lançamento teve só 12 músicas, então até o momento que eu estou gravando esse vídeo só tem 12 músicas, mas parece que, eu não lembro se foi ontem, porque eu tô gravando esse vídeo dia 6. Eu não sei se foi ontem ou antes de ontem, acho que foi antes de ontem, acho que foi dia 4 que ela Taylor Swift anunciou isso. Ela anunciou que ela vai lançar, eu não sei se é uma versão deluxe desse álbum, que vai ter músicas, ela vai lançar uma versão desse álbum com algumas músicas acústicas, né? Esse álbum vai ter algumas das músicas desse álbum vai ganhar uma versão acústica, pelo que eu vi na internet. Inclusive, esse álbum, acho que pelo que eu vi na internet, com 11 horas de lançamento, desde que ele lançou, ele já bateu o recorde do Spotify como um álbum mais escutado. Foi uma coisa assim que eu vi. E quando eu vi, eu fiquei na verdade eu nem fiquei surpresa, porque eu já tava meio que esperando isso. De que esse álbum seria muito escutado, que ele bateria vários recordes. Eu já tava esperando por isso. Por isso que eu nem fiquei tão surpresa quando eu vi essa notícia. Eu só não tava esperando que seria com 11 horas de lançamento. E eu gostei muito desse álbum, inclusive foi muito difícil fazer o primeiro lugar, mas eu gostei. Acho que assim, se eu fizer eu vou fazer no final do ano melhores do ano, né? No ano passado eu fiz sobre filmes, séries e também falei sobre alguns álbuns. Acho que eu só falei do Katy Perry, na verdade. E nesse ano eu tô vendo ainda se eu vou colocar álbuns de música ou não. Se eu colocar, pode ter certeza que o da Taylor Swift vai estar lá, porque eu acho que já é um dos meus álbuns preferidos desse ano, é o The Life of a Showgirl. Então agora vamos começar com o que? Em 11º lugar, 12º lugar, tá, música que assim, como eu falei, eu amei esse álbum, eu gostei de todas as músicas, acho que não teve nenhuma que eu falei que eu pensei, eu não gostei dessa música, porque geralmente todos os álbuns que eu escuto sempre tem alguma música que eu não gosto, que eu sempre vou pular. No caso desse álbum,
Eu gostei de todas, mas eu coloquei essa música em primeiro lugar, em último lugar, por ela ser mais lenta, por isso que eu coloquei ela em último. Que no caso, em segundo lugar, tá Eldritch Door. Acho que é assim que se fala o nome dessa música. Que eu gostei muito dessa música, mas por ela ser mais lenta, eu gostei mais de outras músicas do que dela, por isso que eu coloquei ela em último lugar. Mas eu amei essa música. Em 11º, tem uma música que foi a partir dela que eu descobri que tem uma polêmica, que essa música foi feita por uma cantora. Pelo que os fãs estão falando, parece que ela foi feita por uma cantora. E foi a partir dela que eu descobri que essa cantora fez uma música pra Taylor Swift, que é uma música que eu amo dela. Pelo menos a versão remix eu amo dessa música. Que eu não sabia que era pra Taylor Swift. Que no caso, em 11º lugar, tá a música Actually Romantic. Acho que é assim que se fala o nome dessa música. Eu não aprendi a falar o nome dela até agora. Que no caso, eu fiz um vídeo aqui no canal onde eu falei coisas que a gente sabia até aquele momento sobre o álbum da Taylor Swift. Sobre esse álbum da Taylor Swift. E nele eu falei o nome de cada música e eu achava que essa música Actually Romantic seria pro Travis Kelce. Não só eu, como vários fãs parece que também achavam que essa música seria pro Travis Kelce. E ela não é pro Travis Kelce. Parece, pelo que os fãs estão falando, que essa música é pra Charli XCX. É assim que se fala o nome dessa cantora, eu acho. Que parece que rola uma... Eu descobri a partir desse álbum, do lançamento desse álbum, que existe uma polêmica entre elas duas. Eu não lembro agora muito bem porquê. Mas parece que quando que foi descoberta essa briga entre essas duas, entre a Taylor Swift e a Charli, porque no ano passado a Charli lançou o álbum Brat, e nele tem uma música que os fãs dizem ser pra Taylor Swift, que é a música Symphony is a Knife. Eu não sabia que essa música era pra Taylor Swift, eu amo essa música. Assim, pelo menos os fãs falam que essa música foi pra Taylor Swift. E eu não sabia que essa música era pra Taylor Swift. Eu amo a versão remix dessa música porque ela foi gravada junto com a Ariana Grande. Eu amo essa música, eu não sabia que era pra Taylor Swift. Eu descobri fazendo esse vídeo. Quando esse álbum lançou que eu descobri. Quando eu descobri, eu fiquei, tipo, chocada, porque eu não tava esperando por isso. E foi a partir quando esse álbum lançou que eu descobri essa briga entre a Charli e a Taylor. Tanto que eu acho que na letra ela fala que, na verdade, pra ela não tem muito essa briga. É mais pro lado da Charli do que pra ela. Pelo menos ela fala alguma coisa assim na letra, que eu lembro que eu cheguei a ver alguns vídeos falando. Porque eu não tenho o costume de pegar tradução de letras de música em inglês. Ainda mais que eu não entendo nada em inglês, eu escuto a música sem entender nada mesmo. Eu não tenho o costume de pegar tradução hoje em dia. Uns anos atrás eu até tinha o costume de fazer isso com algumas músicas. Não era todas, mas com algumas músicas eu tinha isso. Então eu não tenho muito costume de fazer isso. Então eu vi alguns vídeos no YouTube falando sobre a tradução de algumas músicas. E eu lembro que eu vi sobre essa música que parece que a Taylor fala que pra ela não tem briga nenhuma entre elas duas. É mais pro lado da Charli. Foi alguma coisa assim que eu lembro que eu vi na internet. Mas eu não tava esperando que eu fosse descobrir que uma das músicas que eu mais escuto da Charli, por causa da Ariana Grande, mas mais por causa da Ariana Grande do que por a Charli, foi escrita pra Taylor Swift. Eu não tava esperando por isso. Quando eu descobri, eu fiquei até chocada. Mas eu gostei muito dessa música. Ela só tá em 11º lugar, porque entre outras do álbum, é a que eu gosto mais das outras do que dela. Por isso que eu tinha colocado. Na verdade, eu tinha colocado ela em 9º. Mas por causa de outras músicas, eu tive que descer ela. Mas eu gostei muito dessa música. Em 10º lugar, tá uma música chamada Father Figure, que eu gostei muito dessa música. Não é a minha favorita não, mas foi uma que eu gostei bastante. Só que eu tive que abaixar ela também por causa de outras músicas. Inclusive, a próxima, eu tinha colocado ela em 5º lugar, ela abaixou pra 9º. Porque, no caso, a próxima é a música Elizabeth Taylor. Que, no caso, parece, pelo que eu vi na internet, a Taylor Swift se inspirou na atriz Elizabeth Taylor pra escrever essa música, pelo que eu entendi. Inclusive, não só essa, mas eu acho que várias músicas desse álbum foram escritas pro Travis Kelce, ou pelo menos falando do relacionamento dela com o Travis Kelce. Essa música é uma delas, inclusive. E eu amei essa música. Eu tinha colocado ela em 5º, mas eu fui percebendo que eu gosto de outras músicas. E então eu tive que descer ela, mas eu amei essa música. Se eu não me engano, essa música é a 2ª do álbum, ou é a 3ª do álbum, não lembro agora. Mas eu amei essa música, eu só tive que baixar ela por causa de outras músicas. Em 8º lugar, tá uma música que eu já falei aqui no vídeo. E como eu falei, eu jurava que ela ia ficar em 1º lugar, mas ela não ficou em 1º lugar. Que no caso, em 8º lugar tá a música The Life of a Showgirl, que é um feat com Sabrina Carpenter. Eu jurava que essa música ia ficar em 1º lugar por ser um feat com uma cantora que eu gosto muito. Mas quando eu fui ouvir ela, eu gostei muito dessa música, mas não tanto quanto outras, por isso que eu coloquei ela em 8º. Inclusive, eu tinha chegado a colocar ela em 5º na segunda vez que eu escutei esse álbum, pra fazer o ranqueando. Mas eu percebi que eu gosto de outras músicas, então eu abaixei ela pra 8º. Inclusive, tem uma questão com essa música. Porque, a letra da música não tanto, mas
não tem nada a ver, mas o ritmo dessa música é muito parecido, se não é igual, a uma música do Jonas Brothers, que é a música Cool. Acho que é assim que fala, Cool. Eu não sei pronunciar o nome dessa música. Que quando eu ouvi essa música a primeira vez, eu falei, gente, isso aí parece com do Jonas, a música Cool do Jonas Brothers. Eu fiquei ouvindo a música inteira, ouvindo a música do Jonas Brothers na minha cabeça. Toda vez que eu ouço essa música, vem a música do Jonas Brothers na minha cabeça. E acho que foi até por isso que eu abaixei um pouco, porque essa música do Jonas Brothers eu gosto, mas não gosto de tanto quanto eu gosto de outros. Acho que foi por isso que eu acabei não gostando tanto dessa música, assim, ao ponto de eu chegar em primeiro lugar. Eu amei essa música, mas ela não chega em primeiro lugar por causa disso. Acho que, como ela tem o mesmo ritmo de uma outra música do Jonas Brothers, que eu não gosto tanto, hoje em dia, pelo menos, eu não gosto tanto, eu gostava mais na época que ela lançou, acho que é por isso que ela acabou descendo e não ficando em primeiro lugar. Mas eu amei essa música. Inclusive, eu espero que essa música vire single, porque até o momento que eu estou gravando esse vídeo, a Taylor Swift lançou um single desse álbum, que foi aqui, no caso, ela tá lá pra cima, não é a próxima, mas ela tá lá pra cima, essa música. Então, eu espero que ela lance, assim, eu acho que ela vai lançar um dos singles, e eu espero muito que seja The Live of Shogun, que seja um dos singles. Inclusive, eu espero que tenha ela e a Sabrina Carpenter no clipe, porque eu vou adorar. Em sétimo lugar, tá uma música que essa eu acertei, que era pro Travis Kelce, porque eu falei no meu vídeo. No meu vídeo sobre o álbum, eu falei que eu achava que as músicas Honey e Actually Romantic seriam pro Travis Kelce. Actually Romantic eu errei, mas Honey eu acertei. No caso, em sétimo lugar tá a música Honey, que é literalmente sobre o relacionamento dela com o Travis Kelce. Eu sabia que essa música ia ser pro Travis Kelce, porque, se eu não me engano, Honey em inglês pode significar mel, se eu não me engano, e querido, querida. Então, é meio que essa... Assim, acho que essa música não é pro Travis Kelce, mas é sobre o relacionamento dela com o Travis Kelce. E eu amei essa música, inclusive eu fiquei muito na dúvida onde ela iria entrar. Tanto que eu tive que ouvir 2 vezes pra confirmar onde ela iria entrar. Ela só não superou pra mim as outras 6. Inclusive o top 5 foi... O top 6 foi muito difícil de fazer. Que no caso, em sexto lugar, tá uma música que eu também errei. Não só eu, mas acho que muitos fãs da Taylor Swift que estavam esperando que essa música seria pra uma pessoa e não foi. Errou também, que no caso, em sexto lugar, tá a música Ruin the Friendship, que eu falei no meu vídeo que eu achava que essa música seria pra Blake Lively, porque tem uma questão hoje em dia que rola, falando que onde não tem muita certeza, que as duas estão brigadas, porque as duas sempre foram muito amigas, mas a Blake Lively, ela tá, tipo, em algumas polêmicas envolvendo que ela chegou até a ir pro juiz com um ex-colega dela não, né? Eu ia falar ex-colega de trabalho, mas trabalhou com ela no filme, acho que é Assim que Acaba o nome do filme, que ela tá na justiça, não sei se ainda tá, mas tava na justiça com esse ator, e parece que ela envolveu a Taylor Swift nisso, e parece que com isso acabou a amizade delas duas. Pelo menos assim, até o momento não foi confirmado que as duas não estão mais amigas, mas elas nunca mais foram vistas juntas. Sendo que antes elas eram sempre vistas juntas. E muita gente, incluindo eu, achava que essa música seria pra Blake Lively, mas ela não é pra Blake Lively. Pelo que eu entendi, pelo que eu vi na internet, parece que ela não é pra Blake Lively. Agora eu esqueci pra quem que é essa. Pelo menos pelo que dá a entender, parece que ela não é pra Blake Lively. E eu amei essa música. Ela só não supera pra mim que tá em primeiro a quinto lugar, por isso que ela ficou em sexto lugar. Mas eu amei essa música. Inclusive, eu cheguei a colocar um pouquinho mais pra cima, mas eu fui percebendo... Na verdade, eu cheguei a colocar ela em quarto lugar. Só que eu fui percebendo que eu gosto de outras músicas, então ela foi descendo um pouco. E em quinto lugar, tá uma música que, pra mim, ela me passou muito a vibe das músicas do Reputation. Acho que até por isso que eu coloquei ela em quinto. Porque o Reputation, pra quem não sabe, é meu álbum favorito da Taylor Swift. No caso, gente, eu ia até falar isso no início do vídeo, mas eu lembrei agora. Que eu tenho 3 álbuns favoritos da Taylor Swift. Que no caso é o Reputation em primeiro. Aí em segundo e terceiro eu não tenho muita certeza qual que vai ser, mas qual que eu gosto mais. Mas os outros 2 álbuns que eu gosto mais é o Speak Now e o 1989. Eu não sei qual dos 2 eu gosto mais, então eu não sei qual dos 2 tá em primeiro e em segundo, qual tá em terceiro. Mas os 2 são segundo e terceiro lugar ali. E pra mim, The Live of Showgirl não superou esses 3 álbuns, mas pra mim ele já é o quarto lugar como o álbum que eu mais gosto da Taylor Swift. Eu amei esse álbum, eu tô viciada nas músicas. Eu escutei tanto esse álbum já, que eu já escutei 3 vezes, né, no caso, pra fazer o ranking, mas eu já escutei tantas músicas que tem lá no Spotify, né, os artistas mais escutados no mês, né. E
a Taylor Swift só perde pro RBD no meu... como artista mais escutado do mês de outubro. Porque até então, tá em primeiro lugar o RBD e em segundo a Taylor. Mas são os dois que eu mais escutei esse mês de outubro até o momento, né? Porque outubro tá no início ainda. Mas são a Taylor e o RBD e a Taylor, né? Porque o RBD tá em primeiro. E no caso, essa música me lembrou... A gente tá em quinto lugar, me lembrou muito as músicas do Reputation. E eu amei. E essa música, pelo que os fãs estão falando, não é nem que é pra Blake Lively, mas ela pode ter se inspirado na Blake Lively pra fazer essa música. E no caso, em quinto lugar, pelo que eu vi na internet, pelo menos que os fãs estão falando, que essa música é a música Cancel. Eu não sei pronunciar o nome dessa música. Eu amei essa música e ela me passou muito a vibe da Reputation. As músicas do Reputation. Eu acho que é até por isso que eu amei muito essa música, mas ela não supera pra mim que tá de primeiro a quarto lugar. Por isso que ela ficou em quinto lugar. Em quarto lugar, tá mais uma música que, pelo que eu entendi, também é pro Travis Kelce, pelo que eu vi em alguns vídeos na internet, que, no caso, eu tinha colocado essa música em sétimo lugar na segunda vez que eu escutei esse álbum, mas eu percebi que eu gostei muito dessa música, inclusive, eu não sei porquê, mas eu acho que ela possa virar um single também. Eu não sei quantos singles vão ter esse álbum, mas eu acho que essa música possa virar um single. E eu amei essa música, ela só não supera pra mim que tá em primeiro e terceiro, que no caso, em quarto lugar, tá a música Opalite. Eu amei essa música. Ela só não supera pra mim as que estão em primeiro e terceiro. Inclusive, eu tinha chegado a colocar ela mais pra baixo, porque eu cheguei a colocar a The Live of a Showgirl em quinto lugar. E eu coloquei ela abaixo, a Opalite eu coloquei abaixo de The Live of a Showgirl. Mas na terceira e última vez que eu ouvi desse álbum, pra fazer um ranqueando, eu percebi que eu gosto mais dela do que de The Live of a Showgirl, por isso que ela tá mais pra cima. Ela só não supera pra mim o top 3, que essa daí eu acho que eu já tinha decidido no segundo lugar. Na segunda vez que eu escutei, eu já tinha decidido o primeiro, segundo e terceiro lugar. Na verdade, eu fiquei meio na dúvida entre o segundo e o terceiro lugar. Mas aí, na terceira vez que eu ouvi, eu percebi que eu gostava mais de uma do que da outra, porque hoje em casa eu já vou falar disso. Em terceiro lugar, tá? Acho que uma das músicas que eu mais gostei desse álbum. Ela só não superou pra mim a primeiro e segundo lugar, mas eu amei essa música. Que no caso é a música Wish List. Eu amei essa música. Acho que foi uma das que eu mais gostei, inclusive. Eu fiquei na dúvida se ela ia ficar em segundo, primeiro, segundo ou terceiro lugar. Mas eu percebi que eu gosto muito de outras, das que estão em primeiro e segundo lugar do que dela, por isso que ela ficou em terceiro. Mas eu amei essa música, acho que ela é uma das que eu mais gostei do álbum inteiro. Uma das. Na verdade, acho que não teve nenhuma música desse álbum que eu não gostei, pra falar a verdade. Não teve mesmo nenhuma música que eu não gostei, eu gostei de todas. Mas acho que essa é uma das minhas favoritas. Uma das. Em segundo lugar, tá uma música que, quando eu ouvi essa música pela primeira vez, eu não sabia umas coisas sobre ela. Porque assim, esse álbum lançou 1h da manhã aqui no Brasil. Acho que era meia-noite nos Estados Unidos e aqui 1h da manhã, se eu não me engano. E eu não vi ele 1h da manhã, porque também eu não escuto o álbum 1h da manhã, eu acho. Eu nunca fiz isso, pelo menos. E no caso, eu ouvi no dia... na parte da tarde ali que eu escutei. Só que antes de ouvir esse álbum, eu vi uma notícia na internet onde falava sobre uma música que a Taylor Swift falava de uma coisa. Como é que eu vou falar isso? Acho que uma coisa mais 18, vamos dizer assim. Em alguma música. E eu não sabia qual que era. Aí depois que eu ouvi o álbum inteiro, eu fui atrás pra saber qual música que era, porque eu fiquei curiosa. E quando eu descobri, eu fiquei tipo... Mentira, que era uma das músicas que eu mais queria gostar. E no caso, em segundo lugar, que é a música Wood. Que, no caso, eu tinha visto uma notícia de que a Taylor... Que assim, essa música... Eu vi até um comentário falando que ela aprendeu muito com a Sabrina Carpenter. Porque essa música tem muitas frases que é duplo sentido. Tem duplo sentido. Inclusive, é muito... Eu até concordo com a pessoa que falou... Que eu vi isso no Instagram. Que a pessoa falou que ela aprendeu com a Sabrina. Que a Sabrina Carpenter tem muita música que é muito duplo sentido. E a Taylor Swift teve muito isso nessa música. E quando eu descobri que música que era, eu fiquei chocada. Que ela fala... Eu vou falar uma coisa mais 18, só envolvendo o relacionamento dela com o Travis Kelce. Mais do Travis Kelce, no caso. Quem já pegou a tradução da música me entendeu bem o que eu tô querendo dizer com essa música. E eu fiquei muito chocada quando eu descobri que foi uma das músicas que eu mais gostei do álbum. E eu amei essa música, principalmente porque ela é muito agitada, mas quando eu fiquei... Mas agora eu não consigo ouvir essa música não lembrando dessa questão, porque eu não peguei a tradução, né? Eu vi só essa notícia na internet, aí que eu descobri. Vendo o vídeo no YouTube, e eu fiquei bem chocada quando eu descobri. Mas ela não supera pra mim o primeiro lugar, que no caso, o primeiro lugar ganhou um single ontem, né? No caso, eu tô gravando esse vídeo dia 6. Ontem, dia 5, ganhou o primeiro clipe. Foi lançado o primeiro clipe. Que no caso, em primeiro lugar, tem a música The Fate of Ophelia. Ou Ofélia, não sei como se pronuncia. Que eu amei essa música desde a primeira vez que eu ouvi. E eu amei o clipe dessa música. Acho que assim,
Ele não é meu clipe favorito da Taylor Swift no geral, que acho que o meu no geral é Black Space. Mas acho que ele já é o meu segundo, terceiro clipe favorito da Taylor Swift. É que eu fico na dúvida se eu gosto mais do clipe de The Fate of Your Filha ou de You Belong To Me, que é um clipe que eu gosto muito da Taylor Swift. Que também foi o primeiro que eu ouvi da Taylor Swift. E eu ouvia também a música, foi a primeira. Então, eu não sei se eu gosto mais dele ou de The Fate of Your Filha, mas ele tá ali em segundo, terceiro lugar como o meu clipe favorito. Inclusive, no clipe dessa música, tem muita referência, porque essa música, pelo que eu vi, faz referência a uma personagem da peça de teatro Hamlet, do Shakespeare, pelo que eu vi na internet. Então ela faz referência a algumas pinturas no clipe. Eu não peguei todas, eu peguei só a primeira, que faz literalmente referência à personagem, essa personagem Ofélia, ou filha de Hamlet. E no caso, tem até referência a Travis Kelce, porque tem um momento do clipe que acho que a Taylor está tipo andando e jogam pra ela uma bola de futebol americano. Na hora que eu vi, eu falei, tá, isso aí foi referência ao Travis Kelce. Isso aí foi óbvio. Mas depois eu vi um vídeo no YouTube antes de gravar esse vídeo que tem mais referência a Travis Kelce no decorrer do clipe, pelo que eu vi. E no caso, uma coisa que eu percebi, mas não tenho certeza se foi todos, mas porque a Taylor Swift tem várias trocas de looks nesse clipe. E no caso, porque ela lançou também as lyric videos das músicas desse álbum. E eu acho que durante o clipe inteiro ela usa as mesmas roupas dos lyric videos, ou pelo menos de alguns lyric videos, acho que não são todos. Não sei todos, mas eu peguei vários ali que são do mesmo look que ela tá nos lyric videos. E eu amei esse clipe e essa música foi a minha favorita. Acho que desde a primeira vez que eu ouvi ela já é minha favorita. Inclusive, se eu não me engano, é a primeira do álbum e foi a que eu mais amei. E eu acho que é só. Então, pessoal, meu ranking dele ficou assim. Eu vou deixar a foto aí na tela. Eu vou falar o link aí na tela. Então, pessoal, foi esse vídeo. Eu queria deixar o seu like, se inscrever no canal, mandar o canal pra todo mundo, ativar o sininho de notificação e deixar ideia de vídeos e de cantores pra me fazer ranqueando aqui no canal. E me sigam nas minhas redes sociais, que o link delas vai estar aqui na descrição desse vídeo.